Vamos lá. Ele diz que um fio longo e vertical, situado sobre o eixo Y, conduz uma corrente desconhecida I. Então eu tenho um fio no eixo Y conduzindo uma corrente elétrica I, desconhecida. Um cilindro oco e longo, de espessura desprezível, coaxial com o fio, ou seja, no mesmo eixo que o fio, conduz uma corrente de 30 mA no sentido negativo do eixo Y. A superfície do cilindro tem raio de 3 milímetros e o módulo do campo magnético resultante em um ponto situado a 5 milímetros de distância do fio é 1 microtesla. Então observe que esse valor do campo magnético resultante em 1 microtesla está fora do fio, já que está a 5 milímetros de distância e o fio aí, o cilindro, tem raio de 3 milímetros. Ficou claro isso, gente? Sim. O raio do cilindro tem 3 milímetros e a uma distância de 5 milímetros, então está fora do cilindro. O campo magnético ele vai diminuindo fora do cilindro, certo? Aumentando a distância, diminui a intensidade do campo magnético. Se fosse dentro do cilindro, à medida que se distancia do eixo, aumenta o campo magnético dentro do cilindro, certo? Aí, essa questão, o grande problema é que a gente fica viajando muito, mas ela é uma questão bem simples, é a aplicação de fórmula, certo? Então, qual o valor da corrente elétrica que percorre o fio? Vamos lá. Eu vou fazer um desenho para a gente observar melhor. Então, nós temos um fio. Na verdade, o eixo Y, né? Colocando na vertical. No eixo Y nós temos um fio. Tá aqui o fio, no eixo Y, certo? Aí tem um cilindro oco. Vou fazer isso aqui, ó. Então tá aqui o nosso cilindro. É quase isso, né? O professor tá mandando bem. Você aí tá fazendo AutoCAD, professor? bem mal. Eu fiz uma disciplina de desenho técnico faz tempo. Nós passamos nessa aí também. Oi? Nós passamos por essa aí também, essa matéria aí também. Isso. Desenho técnico 1. Rapaz, era tanta coisa para fazer um desenho. Eu digo, eita, meu Deus do céu. Então, nesse cilindro, oco, né? Ele disse que tem uma corrente de 30 miliamperes. 30 miliamperes.
30 mA no sentido negativo do eixo Y, então para baixo ali, porque eu fiz o desenho na vertical, né? O raio do cilindro, para essa distância, o campo magnético. Então ele quer saber a corrente no fio. Então vamos lá. Aqui é o raio do cilindro de 3 milímetros, e para uma distância R de 5 milímetros, o campo magnético resultante é de 1 microtesla. Aí no item A, qual a intensidade da corrente no fio? Esse aqui é no cilindro. Certo? Observe que o fio está dentro do cilindro, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se o fio está dentro do cilindro, essa corrente aqui de 30 mA é a corrente total. Parte dessa corrente de 30 mA faz parte do fio. Quanto é o que nós vamos descobrir, certo? Então a gente vai achar um valor menor do que 30 mA, certo? E no item B ele quer saber a corrente que percorre o fio circula no sentido positivo ou negativo de Y. Então, sentido da corrente. O que é que nós vamos perceber? Ó? Nós vamos desenhar uma geometria circular ao redor do condutor, certo? Essa geometria que eu vou desenhar ao redor do condutor para R igual a 5 milímetros, ela é interna ao condutor ou externa ao cilindro, condutor cilíndrico? Para o Rzinho, 5 milímetros. Externo. Todos concordam que é externo? Alô? Sim, é externo. Externo, perfeito. É externo porque Rzinho é maior que Rzão, né? Então aqui nós temos nosso Rzinho. Então Rzinho maior do que Rzão. Então esse Rzinho aqui é a nossa amperiana, né? Amperiana. Ou seja, é o raio desse círculo aqui fechado, do que nós chamamos de amperiano. Então a gente tem que usar a lei de Ampère, certo? A lei de Ampère. Lei de Ampère. Lei de Ampère. O que é que diz a lei de Ampère? Que é integral de linha no campo magnético, um elemento aí, dl, é igual a uma constante de permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica envolvida
pela amperiana. Então, toda a corrente aí está sendo envolvida, certo? Como nós sabemos que Rzinho é maior do que Rzão, a gente pode aplicar direto sem fazer essa dedução, certo? O campo magnético é dado por μ0 vezes I, que é a corrente envolvida, dividido por 2πr, certo? Então, observe que o campo magnético e a distância onde a gente quer medir o campo, eles são inversamente proporcionais. Então, vamos isolar a corrente e vamos substituir os valores aqui. O campo magnético, ele disse que é de 1 microtesla. Micro vale quanto? 10 a menos 6. 10 a menos 6. 10 a menos 6 vezes 2π vezes Rzinho. Rzinho está em milímetros. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 5 vezes 10 a menos 3. Dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Vejam aí quanto é que dá essa continha, por favor. Estão fazendo a conta, gente? Sim. Tá dando 25 vezes 10 a menos 2. 25 vezes 10 a menos 2 ampere. Deu menos 2 ou menos 3? Ou foi 2,5 vezes 10 a menos 2? Meu deu 2,5 vezes 10 a menos 2. É o 10 dividido por 4 aí, né? Dá 2,5. 2,5 vezes 10 a menos 2, né? Aí em cima você pega menos 3 com menos 6 com menos 3, né? Dá menos 9. E se Isso. menos 7 sobe, vai ficar mais 7, né? Menos Isso. 9 com 7 dá menos 2. Menos 2, certo. Aí aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 4, 2,5. Então 2,5 vezes 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 3. E 10 a menos 3 é 1000, né? Então 25 miliampere. Certo? Então qualquer uma dessas respostas é válida. Eu coloquei em miliampere porque aqui ele deu 30 miliampere, né? Corrente. Então, qual é a corrente no fio? Então, a corrente só no fio vai ser a diferença, né? Oi? Só no fio é 5 miliamperes? Exatamente. Então, a corrente no fio vai ser
30 menos 25. Então, 5 miliamperes, certo? E no item B, ele quer o sentido da corrente. Sentido da corrente. Então, esses 5 miliamperes, como aqui houve uma diferença, né? Aqui é 5 miliamperes no sentido contrário. No sentido contrário. E que sentido contrário é esse? Como ele disse que a corrente, cadê? A corrente é 30 miliamperes no sentido negativo do eixo Y. Então, no sentido contrário ao negativo vai ser positivo. Então, no fio, o sentido da corrente, o sentido da corrente é positivo. É isso mesmo. Corrente que pega no sentido positivo de Y. Do eixo Y. Ok? Mestre, eu não entendi por que é positivo. Ele disse que no cilindro oco de espessura dissolúvel coaxial com fio conduz uma corrente de 30 miliamperes no sentido negativo. Então, no cilindro nós temos uma corrente no sentido negativo, certo? Para que haja uma diferença das correntes elétricas, a gente não fez aqui uma diferença? Sim, sim. Então tem que ser de sentido contrário. Porque se fosse uma soma, seria no mesmo sentido. Certo? Se é sentido contrário, então se o do cilindro está para baixo, o do fio vai estar para cima. Ou seja, no sentido positivo do eixo Y. Melhorou agora? Professor, e se a gente fizesse a conta e desse o mesmo valor? O mesmo valor de que sentido? Não estou entendendo. Se a gente fizesse a conta e a corrente do fio fosse 30 também. Não, vai dar 25. Na verdade, o 30 ele deu aqui, né? Ele deu. O contrário seria você somar 30 mais 25. Certo? Aí não tem como, porque o máximo é 30. Não pode dar 55. Ficou claro isso ou não? Aí não tem como somar aqui, porque o máximo é 30. 30 miliamperes. Não lembro se eu já salvei ou não. Então, na verdade, essa questão, basicamente, você tem que estar atento nisso aqui, ó. Se R é maior que R, a gente aplica o campo magnético externo, certo?
calculou a corrente, 25 mA, e subtrai. Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Ele diz que 3 fios longos e paralelos fixos na horizontal transportam correntes iguais e de mesmo sentido, ou seja, para a direita, como mostra a figura 1. Os fios possuem o mesmo tamanho, então o mesmo comprimento e espessuras desprezíveis. As forças exercidas pelo fio 1 sobre o fio 2, fio 1 sobre o fio 2, e sobre o fio 3, então fio 1 sobre o fio 3, são representadas por F12 e F13, respectivamente. Determine o valor da razão F12 e F13, justificando. Então, fazendo a continha, vai estar justificando, né? E determine a força magnética resultante por unidade de comprimento. Então, força por unidade de comprimento é F dividido por L, né? Que L é o comprimento. Atuando sobre o fio 2. Então, com a força magnética que o fio 1 faz sobre o fio 2 e o fio 3 faz sobre o fio 2. Então, vamos lá. Problema 2. Eu vou pegar esse desenho que eu já deixei aqui propositalmente e vou colocar ele aqui. Vamos lá. Então, eles têm a mesma corrente, tem o mesmo comprimento, certo? As distâncias entre eles que são diferentes. Qual é a distância entre o fio 1 e o fio 2? Entre o fio 1 e o fio 3. 3A. E a distância... Não, só 1 e 2, né? 1 e 2, 1 e 3 que ele quer nessa primeira. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui de azul a força entre os fios. Os fios, a corrente tem mesmo sentido, correto? Sim. Quando os fios têm corrente no mesmo sentido, a força é de atração ou de repulsão? De atração. Perfeitamente. Então, o fio 1 e o fio 2 sofrem atração. Então, essa é a força que o fio 2 exerce, ou melhor, que o fio de lá, o fio 1, exerce no fio 2. E essa força é a força que o fio 2 exerce no fio 1. Essas forças são iguais, exatamente iguais. Terceira lei de Newton, ação e reação. Essas forças são iguais na mesma direção, mas nos sentidos opostos, tá bom? Ok? A força entre o fio 1 e o fio 3 também é de atração. Então, entre o fio 1 e o fio 3 também é de atração. Força que o fio 1 exerce no fio 3 e aqui a força que o fio 3 exerce no fio 1. Alguma dúvida aí nessa dedução? Não. Vamos lembrar da fórmula da força magnética entre fios paralelos. Então, força magnética
entre fios paralelos. Alguém lembra da fórmula? Mi0. Aí eu tenho dois fios, eu tenho duas correntes. E vezes L sobre 2πd. 2πd, perfeito. Essa é a fórmula, né? Agora vamos fazer para cada fio, certo? Vamos fazer para cada relação que a gente quer, para cada fio não, para cada dupla de fio que ele quer, né? Entre os fios, ele quer, já esqueci, a razão entre o fio 1 e o fio 3, 1 e 2, 1 e 3. Então, na letra A, ele quer a razão é divisão, entre o fio 1, 2 e o fio 1, 3. Então, vamos fazer entre os fios 1 e 2 primeiro. Então, força magnética M0 vezes I1, que é I, vezes I2, que também é I, por isso que a corrente é a mesma, vezes o comprimento, dividido por 2πd. Quem é a distância entre o fio 1 e o fio 2? Exatamente. Acabou aqui. Ou se vocês quiserem colocar I ao quadrado, I vezes I da I ao quadrado, vezes L sobre 2πa. Não temos mais nada a fazer aqui, certo? Agora, entre os fios, entre os fios 1 e 3, 1 e 3. Então, força magnética entre o fio 1 e 3 é igual a Mi0 vezes a corrente 1, que é I, vezes a corrente 3, que é I, vezes L, sobre 2πd. Quem é a distância entre 1 e 3? 3A. 3A, perfeitamente. Então, só vou dar uma melhorada aqui. Mi0 I vezes I da I ao quadrado, vezes L. Eu não vou multiplicar esse 2 vezes 3. Eu só vou colocar assim, 3 vezes 2πa. Certo? Daqui a pouco vocês vão ver por que eu fiz isso. Aí ele quer, no item A, qual a razão entre essas forças 1, 2 e 1, 3. Vamos pegar aqui 1, 2. Quem é 1, 2? É Mi0 vezes I ao quadrado vezes L, é esse aqui, ó, 1, 2, né? Dividido por 2πa. E força 1, 3 é Mi0 vezes I ao quadrado vezes L sobre 3 vezes 2πa. Ok? O que nós fazemos aqui? Multiplicamos os extremos, ou seja, o produto dos extremos, dividido pelo produto dos meios. Quando a gente fizer isso, isso aqui vai passar para cima, vai cortar esse com esse, que são iguais. Isso aqui vai cortar com isso aqui, ó, que também são iguais. Sobrou quem aí? Esse 3, né? Ó, esse 3 que vai passar lá para cima. Sobrou 3, então tá aí nosso resultado. Certo? Ficou claro isso, gente? Sim, tranquilo. Então, vou fazer daqui. Nós somos aqui para cima.
Agora no item B. O item B agora, que é que ele quer. Determine a força magnética resultante por unidade de comprimento atuando sobre o fio 2. Força por unidade de comprimento atuando sobre o fio 2. Então, força resultante sobre o fio 2. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui o fio 2, só para a gente perceber. Ó. Tenho aqui o fio 2. Fio 2. Qual a força, qual o sentido da força sobre o fio 2 entre ele e o fio 1? Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima, né? O fio 1 está em cima, então a tração, né, é para cima. Então essa força entre o fio 1 e 2, a força que o fio 1 aplica no fio 2. E a força entre o fio 2 e 3, para cima ou para baixo? É de atração. O fio 3 está embaixo. Então, se eles são de atração, a força que o fio 3 aplica no fio 2 é para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Certo? E vou colocar aqui, ó, menor. O vetor é menor do que o do fio 2. Certo? Alguém sabe por que ele é menor? A distância é maior, né? Isso, maior a distância, menor a força. É só observar a expressão, ó, força e a distância são inversamente proporcionais. Então nós já sabemos aqui que a força resultante vai ser uma soma ou uma subtração? Subtração. Perfeitamente. Então, sentidos opostos nós vamos subtrair, certo? Mas precisamos antes calcular, né? Certo? Então, a força entre o fio 1 e o fio 2, essa primeira aqui, nós já calculamos anteriormente. Tá aqui, ó, força entre o fio 1 e o fio 2, certo? Vamos só colocar aqui μ0 vezes I ao quadrado vezes L sobre 2πa, certo? A força entre o fio 3 e eu coloquei aqui fio 1, mas é fio 2, né? Entre o fio 3 e o fio 2, quem é? μ0 vezes I ao quadrado vezes L, só muda a distância, né? 2π, qual a distância entre o fio 3 e o fio 2? 2A. 2A. Isso, 2A. Então, fio 3, fio 2, vou dar uma melhorada aqui, μ0 I ao quadrado vezes L. Eu não vou multiplicar 2 vezes 2, vou colocar 2 vezes 2πa, certo? Então, como nós sabemos, ele quer a força resultante sobre o fio 2. Quem é a força resultante, vocês já me disseram que é a diferença entre as forças do maior menos o menor. Coloquei lá atrás, ó. Então menos
F32. Se vocês inverterem isso aqui, não tem problema. É só deixar em módulo depois. Então, a força resultante sobre o fio 2 é a força 1, 2. Para eu não copiar isso tudo, sabe o que eu vou fazer? Vou chamar isso tudo aqui de X. Depois a gente volta atrás. Então, isso aqui é X. Então, vai ficar a X sobre 2. Concordam que é X sobre 2? Sim ou não? Sim. Então, força 1, 2 é X, força menos 3, 2 é X sobre 2. É trabalho de preguiçoso aqui, só para não fazer colocar essas letras todas. Essa diferença aqui, vamos lá, 2 vezes X dá 2X, 2X menos X dá X. Então, a força resultante em 2 vai ficar X sobre 2. Então, essa é a nossa resposta. Mas quem é X mesmo? Isso tudo aqui, ó. Que é isso aqui, X sobre 2. Certo? É ele mesmo. Então, é μ0 vezes I ao quadrado. Como ele quer sobre L, vamos passar o L para cá logo. Ou melhor, eu vou deixar lá, depois eu vou passar. Para não atrapalhar vocês. 2 vezes 2 πA. Vou passar o L para o outro lado agora. Então, μ0 I ao quadrado. Agora eu posso fazer a conta, 4 πA. 4 πA. Certo, gente? Entenderam o que eu fiz aí? Sim. Sim. Pronto. Essa ele diz que considere uma espira de área 6 centímetros quadrado. Área 6 centímetros quadrado. E resistência 5 miliohms. Situada no plano do papel. Nessa região existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira, saindo do papel em direção ao leitor. Então, o campo magnético saindo do papel, então é um ponto, né, a representação, saindo do papel em direção ao leitor, cuja intensidade varia com o tempo segundo essa expressão. B, campo magnético, é 0,2 Tesla por segundo vezes T. Esse T aqui é o tempo, porque ele disse cuja intensidade varia com o tempo. Certo? Uma pessoa desatenta, na hora que aplica a fórmula, vai procurar. Cadê o tempo? Ele esqueceu de dar o tempo. Eu não consigo. O tempo está aqui, ó. Esse é o tempo. Então, está 0,2 T. Está em função do tempo aqui. Então, ele quer que calcule a corrente induzida na espira e determine a direção de circulação da corrente induzida na espira. Direção de circulação induzida na espira. Horário ou anti-horário. A gente fez uma questão dessa na D recente, né? Que inclusive veio errado. Vocês lembram? Aí ele colocou, acho que com um sinal negativo. Eu não sei se... Como era negativo. Não, ele considerou como positivo. Ele considerou como se fosse módulo. Eu acabei esquecendo de questionar na plataforma lá. Ele considerou a resposta negativa. Eu peguei essa questão. Isso. Você fez a pergunta, ele respondeu? Não, acabei esquecendo.
Esqueceu de questionar lá, mas eu acho que ele, pela resposta ele deu como positivo, ele considerou como módulo. Como módulo, isso, perfeito. Perfeito, isso não tinha como ser. Certo? Vamos lá então, ó. Então, a área 6 cm², resistência 5 miliohms no plano e o campo 0,2. Então, a área da espira 6 cm², resistência 5 miliohms, campo magnético 0,2 vezes T, né? Vezes o tempo, em função do tempo. Aí ele quer no item A. Calcule a corrente induzida na espira. Corrente induzida e no item B o sentido da corrente. Sentido da corrente. Certo, sentido da corrente. Vamos lá. Falta quanto tempo? 10 minutos. Dá tempo, tranquilo. Então, nós temos aqui uma espira circular de área 6 cm². Na verdade, ele não sabe, né? Ele não disse se é circular ou não. Considere uma espira diária. Então, não sei se é circular, se é quadrada, mas eu desenhei aí circular, certo? E um campo magnético que atravessa essa espira, né? Dependendo do tempo, proporcionalmente ao tempo. À medida que o tempo passa, o campo magnético aumenta. Se ele fosse dividido pelo tempo, à medida que o tempo passa, o campo magnético iria diminuir. Isso é importante para a gente determinar o sentido da corrente. Então, o que é que nós vamos lembrar aqui? A lei de Faraday. Lei de Faraday e Lenz. Lei de Faraday e Lenz diz que a força eletromotriz induzida no circuito, ela é a taxa de fluxo magnético, certo? É a taxa de fluxo magnético com sinal trocado, certo? Esse sinal aqui, a função dele é, na verdade, determinar a lei de Lenz, o sentido da corrente, tá bom? Que é oposto a quem lhe deu origem. Vamos ver aqui. Então, essa tensão, força eletromotriz é uma tensão, e a tensão, pela primeira lei de Ohm, é a resistência vezes a corrente, certo? O fluxo magnético é o campo magnético vezes a área, sem analisarmos aí o ângulo, tá bom? Dividido pelo intervalo de tempo. Vocês ouviram aí, gente? Uma voz diferente aqui. Não ouvi, não. Então ela falou baixinho. Minha filha chegou aqui no meu ouvido. Pode fazer meu gogó. Oh my God. É isso daqui a pouquinho. Então, ele quer a corrente. Vamos isolar aqui a corrente. Eu vou
fazer isso aqui, ó, B dividido pelo tempo. Não vou colocar ΔT, não, vou colocar só T. B dividido pelo tempo vezes a área dividido pela resistência, né? R vai passar para cá. Eu fiz essa separação só para efeito de conta, mas não tem problema se deixar junto, não. Quem é o campo? É 0,2T. Que dividido por T vai cortar, né? Nossa área, ele deu em centímetro quadrado. Para metro quadrado são 2 casas, só que ao quadrado. Então vai ficar dividido por 10 a 4, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 4. Certo? Metro, decímetro, centímetro. São 2 casas, só que ao quadrado isso. Então 6 vezes 10 a menos 4. E a resistência está em mili. Mili é 10 elevado a menos 3. Então, 5 vezes 10 a menos 3. Façam aí essa continha e me digam quanto é que dá. Já que a gente cancela aqui o T. Quanto é que dá essa corrente? Desculpe, não ouvi. 0,024. 0,024 ampere. Ou deslocando a vírgula 3 vezes para a direita. 1, 2, 3, 24 miliampere. Ok? Agora vamos para o item B. No item B agora, esse foi o item A, ele quer o sentido da corrente e quer que justifique. Então, se eu tenho essa espira e o campo magnético, eu acho que ele diz que está saindo, né? Nessa região existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira saindo do papel. Saindo do papel é um ponto, certo? Então, campo magnético saindo do papel. Qual vai ser a nossa justificativa? Vamos lá. Vou colocar aqui campo magnético 0,2T. Certo? Campo magnético em função do tempo. O que eu vou colocar aqui? A medida que o tempo à medida que o tempo passa, aumenta o campo magnético. Observando essa expressão aqui que ele deu, 0,2 tempo, vocês concordam que à medida que o tempo passa, essa conta aqui aumenta? Sim. Sim.
Então, à medida que o tempo passa, o campo magnético aumenta. O tempo ele não diminui, né? Ele só aumenta, né? Ele não pode regredir o tempo. Então, o tempo passa, o campo aumenta, certo? Se o campo aumenta, o fluxo aumenta ou diminui? Aumenta. Isso. Então, à medida que o tempo passa, aumenta o campo magnético, logo o fluxo magnético nosso φ, também aumenta. Também aumenta, certo? Então, vai surgir aqui, surgirá, deixa eu melhorar aqui, então, surgirá uma corrente elétrica induzida na espira, que se opõe ao aumento do fluxo magnético. Essa é a lei de Lenz. Então, redesenhando a figura, eu tenho aqui a espira. O campo magnético está saindo. Como à medida que o tempo está passando, ele está aumentando, a gente tem que colocar um campo em oposição a saindo, ou seja, tem que ser um campo entrando. Nosso campo induzido será entrando, que vai gerar uma corrente, aplicando a regra da mão direita, certo? Os dedos entram dentro da espira, não fora da espira, tem que ser dentro da espira. E vai mostrar nosso polegar nesse fio de baixo aqui, nosso polegar indo nesse sentido aqui, ó, certo? Se a gente colocar aqui em cima, mão direita, certo? Vai perceber fechando a mão no fio, querendo pegar o fio, a corrente está nesse sentido. Então, que sentido é esse? Sentido horário. Vamos lá, vamos para a última questão.
Vamos lá. Ele diz que uma partícula de carga 0,5 picocoulomb e velocidade 2 metros por segundo no versor I e 2 metros por segundo no versor J entra em uma região onde existe um campo magnético Bx no versor I, By no versor J, com Bx 0,05 microtesla e By 0,10 microtesla. Para o instante que a partícula entra nessa região de campo, determine a força magnética que atua sobre a partícula, módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Eu vou pegar a questão para facilitar. Vou jogar aqui. E vamos determinar o módulo dessa força magnética. Então, qual a intensidade dessa força magnética? Então, ele diz que tem uma carga de 0,5 picocoulomb. Lembrando que pico é um submúltiplo que vale 10 a menos 12. Ele deu a velocidade em termos de versor, 2i mais 2j, com unidades no sistema internacional, e o campo magnético 0,05 micro mais 0,10 micro versor I, versor J. E vamos determinar a força magnética. Vamos lá. Primeiro, a força magnética. FM ou FB, tanto faz. Ela é dado porque vezes o produto vetorial da velocidade com o campo, né? Com o campo. Ou QVB vezes o seno do ângulo. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos determinar o produto vetorial da velocidade com relação ao campo magnético. Vamos calcular o determinante. Atenção, primeiro coloca-se a velocidade, depois os valores do campo. A velocidade no versor I e no versor J, campo 0,05 micro e 0,10 micro, fazendo diagonal principal menos a diagonal secundária, dá 0,2 micro menos 2,05 dá 0,1 micro. Isso no versor K. Então, na direção K. Então, produto vetorial vai ser igual a 0,2 menos 0,1 dá 0,1
micro no verso K. Então, nossa força magnética é igual a carga 0,5 vezes 10 a menos 12 vezes o produto vetorial, que deu 0,1 vezes 10 a menos 6 na direção K. Então, força magnética 0,5, 0,1 dá 5 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 a menos 18, que vai ficar menos 20. 5 vezes 10 a menos 20 newtons na direção K. Ok? Então, já temos aí a nossa força magnética.